Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. A partir de agora, nós damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Essa é a nossa igreja, a primeira IPI de Osasco, e é com muita alegria que nós iniciamos esse trabalho, acompanhados do nosso irmão reverendo Gerson e também hoje do presbítero Fernando. Bom dia a todos, bom dia reverendo Gerson, bom dia presbítero Fernando. Bom dia, reverendo Paulo, bom dia Fernando, presbítero. É com muita alegria que nós estamos juntos com o povo de Deus para um ato de adoração ao Senhor. Irmãos, bom dia. Mais uma vez muito feliz de estar aqui com os nossos irmãos, pastores, reverendo Gerson, reverendo Paulo, e com toda a nossa igreja para nós celebrarmos juntos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos dar início ao culto com a chamada à adoração. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos de número 78, dos versos de 1 a 4. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós vamos agora cantar, junto com o nosso grupo de louvor, um cântico chamado Deus Supremo. É um cântico novo aqui, nesse momento de pandemia, onde nós estamos trazendo uma gravação que foi feita recentemente, com muito carinho, com muito amor por esse grupo. E nós convidamos a toda a igreja que possamos cantar, louvar o nosso Deus com o nosso coração. Um cântico que fala que o nosso Deus, ele é eterno, ele é soberano e ele é supremo. Que nós façamos disso uma realidade em nossas vidas, que cantemos com o nosso coração e louvemos ao nosso Deus como o Deus supremo. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus.
mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos. Convido a todos para que nós agora façamos uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque estamos na tua presença neste momento, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Com tantos atributos, o Senhor nos amou e nos deu, ó Pai, esse momento que nós estamos reunidos, ó Pai, levando os nossos pensamentos, os nossos corações e a nossa voz ao Senhor. Obrigado por esse privilégio, ó Pai, que temos de sermos chamados o teu povo e podemos estar reunidos como o teu corpo. Nós queremos, ó Pai, durante este culto de louvor e adoração, colocar os nossos corações diante do Senhor. E que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. Que nós olhemos para o Senhor como o nosso Deus, como o Senhor majestoso, como o Senhor soberano, como acabamos de cantar. Que sejamos sempre, ó Pai, gratos ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. E que o nosso coração, ó Pai, se derrame diante de ti. E que teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude a levar sempre, Pai, o teu evangelho às pessoas que não te conhecem. Obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, obrigado pela nossa igreja, Pai, e por esses momentos em comunhão. Mesmo à distância, sentimos a comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora chegou o momento onde nós vamos confessar os nossos pecados. Nós sabemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Nós vamos agora nos colocar diante de Deus com os nossos corações contritos. Abaixemos nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 80, nos versos de 1 a 3. Diz assim: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém? Enquanto nós nos preparamos para esse momento de oração de confissão, eleição silenciosa, nós vamos ouvir um cântico pelos nossos adolescentes, pelo GTI, um cântico que fala, eu me rendo. Nós vamos nos render diante de Deus, daquele que pode purificar os nossos pecados, nos livrar de toda a injustiça. Abaixemos nossas cabeças e ouçamos o cântico em sentido de oração e louvor ao nosso Deus. Abraça-me, ouve o
Vamos buscar a face do Senhor em oração de confissão nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e me acompanhar nesta oração de confissão. Oremos. Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, nós confessamos que temos errado e nos desviado dos teus caminhos como ovelhas perdidas. Temos seguido demais as inclinações e desejos dos nossos próprios corações. Temos ofendido as tuas santas leis com o nosso procedimento falho. Temos deixado de fazer aquilo que deveríamos ter feito e temos feito aquelas coisas que não deveríamos fazer. Mas tu, ó Senhor, tem piedade de nós. Tem misericórdia de todos nós que nesse momento confessamos as nossas culpas. Restaura-nos. Restaura todos aqueles que se arrependem, conforme as tuas promessas proclamadas à humanidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E permite, ó Pai misericordioso, por amor desse Cristo bendito, que possamos viver uma vida santa, justa e humilde para a glória do teu santo nome. Amém. Como fazemos todos os domingos, por ocasião do culto, este é um momento muito especial da nossa celebração e é um momento de intercessão. Intercessão por vários motivos. Nós intercedemos nesta hora pelos irmãos que sofrem no leito da enfermidade, por aqueles que vivem a expectativa de um diagnóstico que traz um grande sofrimento à emoção humana. Nós intercedemos por aqueles que estão em tratamento de saúde, intercedemos pelas famílias que perderam os seus entes queridos, intercedemos também por aqueles que alcançaram uma graça especial durante a semana. Intercedemos pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida ou que completaram mais um ano de vida conjugal. E é assim que nós, como povo de Deus, nesta hora, buscamos a presença de Deus para chorar com aqueles que choram e também nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós vamos então, neste momento e na oração que virá a seguir, nos lembrar da nossa irmã Fátima Aparecida de Camargo, que no dia 2 de novembro completou mais um ano de vida. Também do dia 2, nós nos lembramos e comemoramos o aniversário do Ivan Vasconcelos. Também do dia 2, do Leonardo Vasconcelos Paulino. Dia 2 ainda, o Tiago Melo Valcésia. No dia 3, completou mais um ano de vida nosso irmão presbítero José Augusto Brito de Miranda. No dia 4, nosso irmão José Vieira de Souza. Dia 4 também, o Pedro Henrique de Cabianca Barbosa. No dia 5, o Fábio Foltran. No dia 6, um casal. A Fernanda e o Pedro Henrique Santana Rocha fizeram 10 anos de casado. E no dia 8, completou mais um ano de vida o nosso irmão Samuel Mendes Sanches. Nesse momento, então, convido a todos aqueles que estão nos acompanhando neste culto a me acompanhar nesta oração. Oremos. Santo e bendito Deus, aqui nós nos apresentamos como teu povo, que busca a tua presença para interceder pela vida daqueles que hoje vivem um período de tratamento de saúde, que traz consigo grandes expectativas, apreensões, mas, acima de tudo, um tempo onde é possível viver uma esperança sem igual na tua divina providência. Lembra-te também, ó Deus, daqueles que estão aguardando diagnósticos, estão vivendo tempos emocionalmente muito desgastantes. Nos lembramos aqui também daqueles que
perderam seus entes queridos e choram a ausência dos seus queridos dentro do lar ou no seu círculo de amizade ou círculo familiar. Lembramos agora, Deus, também dos irmãos que completaram mais um ano de vida. Sabemos que o Senhor tem os acompanhado com o teu cuidado durante toda a sua trajetória, dando a eles sabedoria, saúde, paz. E nós pedimos que o Senhor renove nesse momento este cuidado bendito e maravilhoso sobre a vida desses queridos. Também, ó Deus, nós queremos aqui interceder como teu povo pelas mais diversas causas que neste momento estão sendo colocados na tua presença. Pedidos de emprego, ó Deus, pedidos de que a tua providência venha abrir uma porta para a solução de determinados problemas. Que o Senhor derrame sobre o teu povo a tua divina orientação em tempos tão difíceis, tempos tão angustiantes. Que o Senhor ampare a todos e que o Senhor seja aquele que vai adiante de cada um, abrindo caminhos e declarando a vitória a todos. Fica, ó Pai, conosco, abençoa os demais atos deste culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora manifestar a nossa gratidão ao Senhor. E como o Senhor se entregou a nós, nós vamos também nos ofertar ao Senhor. Assim como o Senhor nos amou, vamos manifestar também a Ele o nosso amor. Enquanto o coral da nossa igreja, o coral João Sebastião Bach, estiver cantando o próximo hino que tem como título Senhor, Tu És. Enquanto o coral estiver cantando, os irmãos e as irmãs terão a oportunidade de fazerem as suas oferendas para o trabalho do nosso Senhor. Vamos participar deste momento com alegria.
Agora convido a todos para orarmos mais uma vez. Vamos consagrar estas oferendas e vamos também suplicar a iluminação do Espírito Santo para a leitura e a proclamação da palavra. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e queremos dar uma pálida resposta ao Teu grande amor revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu te entregaste a nós e nós queremos nos ofertar a Ti. Ó Senhor, que as nossas ofertas, que as nossas oferendas sejam acolhidas para o engrandecimento do Teu reino. E que o trabalho da Tua igreja seja abençoado pelos recursos que agora consagramos a Ti. E, ó Senhor, prepara-nos também para a leitura e para a reflexão no texto bíblico. Que tanto na leitura quanto na proclamação da palavra, Teu Espírito fale à nossa mente, fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Chegou a hora da nossa edificação na palavra de Deus. Mais uma vez, nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico e depois vamos meditar neste texto. Eu convido a todos para a leitura do texto que se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. Eu vou repetir. Evangelho de João, capítulo 21, os 14 primeiros versículos, que dizem assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Disseram eles: Nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus disse: Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse:
tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo assim, não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito nos inspire na meditação deste texto que acabamos de ler. Meus irmãos e minhas irmãs, no culto de hoje nós vamos ter, mais uma vez, a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Caberia perfeitamente a pergunta: por que celebramos a ceia do Senhor? Qual é o significado da ceia na nossa vida? Faz alguma diferença a gente participar ou deixar de participar da ceia do Senhor? E é pensando nessas questões que eu convido os irmãos e as irmãs a meditarmos no texto bíblico que acabamos de ler. É claro que esse texto não está tratando da ceia do Senhor, mas nós queremos fazer um paralelo entre o que aconteceu na história daquela pescaria e a ceia do Senhor. Há coisas em comum entre aquela pescaria e a celebração da ceia do Senhor neste domingo. A primeira coisa que queremos destacar é o comportamento dos discípulos de Jesus. O texto diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Isso quer dizer que não eram mais todos os discípulos que estavam juntos. Eram somente 7. E 2 deles, nós nem sabemos os nomes. Mas o texto informa o lugar onde eles se encontravam. Estavam bem perto do mar da Galileia. Isso quer dizer, não estavam mais em Jerusalém, onde Jesus tinha sido crucificado. Jerusalém ficava ao sul da Palestina e a Galileia ficava no norte. Isso quer dizer que os discípulos tinham voltado para a sua terra. Eles eram galileus, tinham ido para Jerusalém acompanhando Jesus. Achavam que lá em Jerusalém, Jesus iria usar todos os seus poderes para derrotar os romanos e começar então a reinar. E como discípulos de Jesus, eles achavam que iriam se dar muito bem na vida. Ficariam em posições privilegiadas no reino que Jesus estabeleceria. Entretanto, deu tudo errado. Jesus não derrotou os romanos. Ao contrário, foram os soldados romanos que humilharam e crucificaram o Senhor Jesus. Jesus não conquistou o poder. Ao contrário, Jesus morreu como se fosse um bandido qualquer, numa cruz, ao lado de 2 malfeitores. Para os discípulos, foi uma decepção total. Para os discípulos, tinha sido um fracasso completo. E é exatamente nesse contexto que se abre o capítulo 21 do Evangelho de João. Os discípulos estavam desiludidos, desencantados, decepcionados. Tudo tinha sido em vão.
Tinha sido em vão aceitar o chamado de Jesus para serem discípulos. Tinha sido em vão deixar tudo para seguir Jesus. Tinha sido em vão ficar acompanhando Jesus de um lado para o outro durante 3 longos anos. Tinha sido em vão acreditar que Jesus iria tornar a vida diferente. E era por isso que os discípulos estavam lá na Galileia. Não tinha mais nada que fazer lá em Jerusalém. E o jeito agora era esquecer aquele belo sonho que Jesus plantara nos seus corações. Jesus e a mensagem de Jesus não tinham passado de uma fantástica ilusão, que agora tinha que ser deixada de lado. E é nesse contexto que podemos entender melhor a atitude que Pedro tomou. O texto bíblico diz assim: Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos também pescar com você. É claro que Pedro não estava indo pescar para se distrair ou relaxar, aproveitando um feriado prolongado. A profissão de Pedro, anteriormente, era de pescador. Antes de ter se encontrado com Jesus, Pedro tinha sido um pescador. E ao dizer que ele ia pescar, Pedro estava dizendo que ele ia retornar à vida antiga. E quando os discípulos disseram que iam pescar junto com Pedro, eles também estavam afirmando que pretendiam voltar a viver como tinham vivido antes de se encontrarem com Jesus. Foi exatamente isso o que aconteceu com os discípulos. Decepcionados, eles resolveram voltar à vida antiga. Desiludidos, decidiram voltar a ser simples pescadores. Mas o texto não termina aí, o texto prossegue. E os 7 discípulos subiram no barco, como costumavam fazer antes de conhecerem a Jesus. E ficaram no mar, trabalhando a noite toda, como faziam antes de seguirem a Jesus. E de manhã, quando o dia estava começando a clarear, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não sabiam que era o Senhor Jesus. E então Jesus perguntou aos discípulos: moços, vocês pescaram alguma coisa? Naquela noite, quando os pescadores estavam chegando à praia, depois de uma noite inteira no mar, sempre apareciam pessoas interessadas em comprar os peixes. E ao perguntar se os discípulos tinham pescado alguma coisa, parecia que Jesus era um provável comprador de peixes, um bom cliente. Entretanto, os discípulos tiveram de responder que nada haviam pescado e não tinham nada para vender. Naquela circunstância, parecia que não havia mais saída para os discípulos. Antes, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. O fracasso fora completo. E agora estavam voltando para a vida antiga. E o fracasso continuava a persegui-los. E muitas vezes é assim também na nossa vida. A gente tenta tudo, mas parece que nada dá certo. A gente procura alternativas, busca saídas, mas não encontramos nenhuma solução. Caminhamos numa direção, fracassamos. Mudamos o rumo e continuamos fracassando. E foi isso que aconteceu com os discípulos.
sentiram que fracassaram quando seguiram Jesus e sentiram que voltaram a fracassar quando voltaram a ser pescadores. Mas a história também não termina aí, ela continua. Quando os discípulos disseram que nada haviam pescado, aquele homem desconhecido que estava lá na praia lhes disse: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Aquelas palavras pareciam uma provocação, um desaforo. Será que aquele indivíduo sabia mais de pescaria do que aqueles pescadores? Será que os peixes que sumiram durante a noite toda iriam aparecer milagrosamente de manhã? Mesmo assim, sem questionar, os discípulos jogaram a rede do lado direito do barco e logo depois já não conseguiam puxar as redes por causa da grande quantidade de peixes que nela havia. Isso serviu para João chegar a uma conclusão. Aquele homem desconhecido na praia não era uma pessoa qualquer. Aquele homem desconhecido na praia não era um simples comprador de peixes. Aquele homem desconhecido era o próprio Senhor Jesus. E aí então todos os discípulos se dirigiram à praia e quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então Jesus lhes disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E a seguir, Jesus convidou, dizendo: venham comer. E então Jesus pegou o pão e deu a eles. Jesus pegou os peixes e deu a eles. É muito interessante a gente observar o comportamento de Jesus. Aqueles discípulos tinham fugido com medo quando Jesus tinha sido preso lá em Jerusalém. Aqueles discípulos ficaram afastados, longe de Jesus, quando ele foi crucificado. Aqueles discípulos não se preocuparam nem ao menos em sepultar o corpo de Jesus. O sepultamento foi providenciado por José de Arimateia e por Nicodemos. Aqueles discípulos também não foram ao túmulo de Jesus para dar um sepultamento decente para o seu corpo. Foram as mulheres que se dedicaram a essa tarefa. Apesar de tudo isso, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Aqueles discípulos tinham tomado a decisão de voltarem à vida anterior, à vida de simples pescadores no mar da Galileia. Mesmo assim, Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro deles. Os discípulos tinham abandonado Jesus, mas Jesus não tinha abandonado os discípulos. Os discípulos estavam desencantados com Jesus, mas Jesus não estava desencantado com os discípulos. Os discípulos tinham desistido de Jesus, mas Jesus não desistira ainda dos seus discípulos. Foi por este motivo que Jesus, mais uma vez, foi ao encontro deles. E nesse encontro, Jesus ainda providenciou uma pesca maravilhosa. E aí ocorreu uma mudança radical. Após o fracasso de uma noite inteira sem peixes, Jesus proporcionou uma grande pescaria. E não ficou só nisso, não. Quando os discípulos desceram do barco, Jesus tinha pão e peixe para oferecer a eles.
Certamente eles estavam famintos, precisavam se alimentar para a recuperação das forças e das energias. E Jesus veio socorrer os discípulos. Jesus não os abandonou na sua fraqueza. Jesus não os deixou famintos, mas Jesus forneceu o precioso alimento de que eles careciam. Já dissemos e vamos repetir. É claro que ali não estava ocorrendo a celebração da ceia do Senhor. No entanto, toda essa história pode ser entendida como um símbolo daquilo que acontece na nossa celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é, em tudo, semelhante ao que aconteceu lá no Mar da Galileia, quando Jesus apareceu ressuscitado pela terceira vez aos seus discípulos. Nós também somos discípulos de Jesus. E nós também, muitas vezes, ficamos desanimados, desiludidos, desencantados com a carreira cristã. Muitas vezes pode ser até que chegamos à conclusão de que seguir a Jesus não nos leva a lugar nenhum. E a gente chega até a planejar voltar à vida antiga, sem Cristo, sem discipulado. Pois bem, é exatamente nestes momentos de desilusão e desencanto, é exatamente nesses momentos que Jesus vem ao nosso encontro. Ele não nos abandona, Ele não nos nega, Ele não desiste de nós, apesar de a gente desistir dele. E Cristo vem ao nosso encontro para nos socorrer, para nos amparar, para nos alimentar espiritualmente, para revigorar as nossas forças. E é exatamente esse o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para quem se sente fraco. A ceia do Senhor é para quem está abatido. A ceia do Senhor é para quem está sem ânimo, sem disposição, sem coragem. A Santa Ceia é Jesus vindo ao nosso encontro para nos dizer que Ele não desiste de nós, que Ele nunca desistirá de nós. Ele nunca desistirá de nos buscar e de nos ajudar. Que Deus nos abençoe pela atuação poderosa do Espírito Santo a ter esta experiência com Cristo, ao comermos o pão e ao bebermos o cálice. Que o Senhor nos fortaleça. De acordo com esta mensagem, eu convido a todos agora para ouvirmos o cântico que diz: Ele vem para nos salvar. Deus nos abençoe. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá.
seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem Para oh, te salvar. contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Esta é a mesa do Senhor. Tem parte nesta mesa todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Todos aqueles que sinceramente se arrependem dos seus pecados e buscam viver uma vida santa. Todos os membros de uma igreja cristã que confessam a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como são consoladoras as palavras do Senhor Jesus que nos acolhe nesta mesa. Ele nos convida dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Quem vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Que você se aproxime desta mesa com muita alegria e sinta o grande amor do Senhor pela sua vida. Vamos orar nesse momento com o nosso irmão presbítero Fernando. Vamos juntos acompanhá-lo na oração de ação de graças, oração introdutória para a instituição da ceia do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque fomos escolhidos pelo Senhor para participar desta mesa. Nós te damos graças, ó Pai, pelo teu Filho que foi enviado a este mundo para morrer na cruz, ressuscitar, nos purificar de todo o pecado. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem derramado bênçãos infinitas em nossas vidas. O Senhor tem ido à nossa frente, o Senhor, Pai, tem colocado os seus anjos ao nosso redor. O Senhor tem sido, Pai, um Deus maravilhoso e bondoso para com todos nós. E durante este momento, Pai, que nós vamos participar da Santa Ceia, dos elementos tão importantes, ó Pai, o pão, o cálice representando o teu sangue, nós possamos relembrar, ó Pai,
e renovar a nossa aliança com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E diz a Escritura que depois de haverem feito a oração de agradecimento a Deus, o Senhor Jesus tomou o pão. Nós pedimos que os irmãos e as irmãs, em seus respectivos lares, peguem o pão agora, enquanto estivermos cantando, ou enquanto o grupo de louvor estiver entoando cântico, todos devem ser servidos do pão. Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo, é partido por amor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos nos servir do pão. E agora que o pão foi distribuído a todos que estão conosco, nós vamos imitar o exemplo do Senhor Jesus. Partiu o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Este é meu corpo, partido por ti, pra salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, faz-o em amor por mim. E nos diz a Escritura que, depois de haverem ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Nós convidamos agora a todos que compartilhem do cálice do Senhor, enquanto ouvimos um pouco mais a próxima canção. E aguardem até cearmos todos juntos. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz-o em amor por mim. Tomemos juntos do cálice e celebremos o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz-o em amor por mim. E com o término da celebração da ceia do Senhor, nós estamos então partindo para o final da nossa celebração.
Vamos agora juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou e em seguida nós estaremos encerrando o nosso culto ao recebermos a bênção pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuemos em oração. Que a graça do nosso eterno Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e o conforto e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje, sempre. Amém. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus, o fraco coração, a mais forte canção, o teu povo te exalta. Te louvo, Deus, hoje eternamente, te adoramos sempre, Deus supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus supremo, te bendizemos. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus, o fraco coração, a mais forte canção, o teu povo te exalta e te louva, Deus, hoje eternamente, te adoramos sempre, Deus supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus supremo, te bendizemos. Hoje eternamente, te adoramos sempre, Deus supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus supremo, te bendizemos. Dos mais altos céus,